e agradeço ter aceito, porque eu tive um grande prazer lendo o livro. É um livro prazeroso de ler, né? E muito bom. E eu queria pensar exatamente isso. É um livro de psicanálise, ou seja, também de compartilhamento de experiências de um jeito sobre o qual eu queria pensar. Eu queria pensar muito o que é um blog, né? E que papel tão fundamental o blog tem tido no departamento, porque o que você vê são textos pontuais, com vivências, com relatos, às vezes teóricos, às vezes não teóricos. É um espaço verdadeiramente democrático. E isso impressiona muito. Bom, eu preparei, vou falar, espero não ser chata, porque o livro e sempre é chato, muita falação. Eu queria começar lendo um poema do Mayakovsky. Folhinhas, linhas, zibelinas sozinhas. Linhas, linhas, folhinhas sozinhas, né? Eu acho que cada texto desse blog é uma folhinha com a sua zibelina, né? Bom, eu vou começar pelo texto da Tânia, né? Por quê? Porque me fez pensar muito sobre o que é o blog. Nesse texto da Tânia, que está no livro, ela se detém sobre o conceito de arquivo. Por isso eu pensei, me fez pensar sobre o blog. O arquivo deveria, estou citando, pôr em questão a chegada do futuro. Isso é lindo, né? Que o arquivo tem a ver com o futuro, né? Eu vou citar a Tânia. O arquivo fica, então, situado no campo da produção pulsante e do comprometimento com a inscrição psíquica em seu caráter constante e inacabado. Derrida, segundo Tânia, lembra, aspas, a importância de levar a morte a sério para então estabelecer vínculo com a vida em sua maior seriedade, mirando o futuro, o novo. É muito tocante o relato que a Tânia faz do evento que acontece em 31 de março de 2021, onde um grupo ao qual ela pertence combina com ela, no dia 31 de março, dia da Gloriosa, de falar sobre o trabalho dela. E quando, aqui, enfim, é no projeto Interlocuções, depois no livro estão as referências. E quando o link, onde ia ter a fala, que é do Espaço Interlocuções, foi invadido por bolsonaristas. E a exposição foi cruelmente interrompida. A Tânia conta, em meio à bagunça instalada, deu-se o impossível. E agora vejo que foi pela constatação do impossível que pensamos num rumo novo, a criação de um novo link. E o evento aconteceu num novo espaço. O mal de arquivo foi então vivido. Relação com o patos, com a dor da paixão e o desassossego inerente a um jogo de forças político. Os restos do 31 de março de 64 ressurgem em 31 de março de 2021. Penso que o livro que hoje está sendo lançado é um imenso arquivo vivo. Arquivo como forma de resistência ao mortífero, ao que vai corroendo de dentro o amor e a cumplicidade. O blog vai no movimento de estabelecer a cumplicidade. O blog que se torna arquivo vivo com a publicação desse livro. Não se torna porque sempre foi, mas é coletivizado, tornado público, vivificado.
Nada mais oportuno, pois hoje vivemos a catástrofe atroz do Rio Grande do Sul. O trauma que não se torna palavra, o trauma arquivado, pulsão de morte, arquiviolítica para Derrida, ressurge na revolta da natureza. A mesma ganância do homem devastando florestas e rompendo equilíbrios silenciosos leva agora às enchentes. De forma trágica, pessoas e animais são jogados ao léu como se fossem árvores cruelmente podadas, arrancadas de suas raízes. Cada vez mais teremos vírus desconhecidos vindo de animais silvestres que desesperadamente buscam sobreviver em meio ao concreto cinza das megalópolis. Hoje, no Rio Grande do Sul, as imagens que nos chegam são trágicas. Os pets, estranho nome para animais humanizados que vivem de forma cada vez mais domesticada, falam de uma ternura que ainda permanece íntegra. Com o coronavírus, a palavra de ordem era o isolamento. Fiquem em suas casas, o contato pode ser mortífero. O carinho, o encontro dos corpos, o tesão pode matar. Essa palavra de ordem pressupunha que cada um tivesse onde se isolar. E quem não tinha? E quem, para sobreviver, precisou continuar usando o transporte público para manter seu ganha-pão? O que aconteceu no Rio Grande do Sul mobilizou uma imensa onda de solidariedade. Parece que um governo mais humanitário faz toda a diferença. No coronavírus, a solidariedade foi soterrada pelo salve-se quem puder. Corroídos por um governo que negava a concretude da iminência da morte e adiava a possibilidade da vacina que demorou até chegar. Comove ver como buscamos, através do blog, manter a conexão com o coletivo. Cito aqui o ensaio de Tiago Majolo, Caminhos de uma Comunidade Psicanalítica. Depois de lembrar que há 45 anos exatamente eram dadas as bases para o curso de psicoterapia de base analítica, afirma: temos usado esse espaço do blog como membros irmãos de um mesmo departamento para compartilhar desafios e dores. E é justo que assim o façamos, pois a cada um de nós cabe seus próprios sofrimentos, e esse é um espaço fraterno de trocas. Termina seu ensaio assim: dedicarei, com a esperança de companhia de meus membros irmãos, uma busca que vai para muito além do tempo que me cabe viver, na construção de uma psicanálise jamais serviu a uma doutrina, nem mesmo a própria, mas constituída por uma prática clínica a serviço do povo. Comove essa esperança e essa fé na força do nosso coletivo. E é isso que senti lendo o livro, a força de um espaço como o do blog. O que é um blog? Qual sua especificidade em relação às outras publicações do departamento? A informalidade e a contingência são libertadoras. A maioria dos textos falam de vivências que precisam tomar forma. Não há preocupação acadêmica, as citações também são, às vezes, você tem a referência, às vezes não importa. A maioria dos textos falam de vivências que precisam tomar forma. Não há preocupação acadêmica, as sensações movem escritas poéticas, pensamentos nascedouros vão acontecendo. Em meio a um clima mortífero, a pertinência, a confiança conecta com a vida. Ana Patitucci afirma estar pensando com urgência, aspas, nas maneiras de fortalecimento de nossa conexão com a pulsão de vida, seja no campo privado ou coletivo. Fala do desafio que é, naquele momento, sustentar a transferência por estarmos todos, analistas e pacientes, imersos na mesma situação.
Em meio a esse presente infinito, Ana descobre a importância da descontinuidade em nosso cotidiano. Esse momento explicita a intervenção psicanalítica como introdução de brechas da descontinuidade no cotidiano repetitivo. Ler o livro, para mim, foi a introdução de uma descontinuidade libertadora. A leveza dos textos, o fato de serem textos curtos, a introduzir uma leveza no meu dia a dia. Imaginem esses textos em plena pandemia, em pleno bolsonarismo. Muitas vezes são textos duríssimos, tristíssimos. Os textos da Mara Selaib, de Ivone Honório Quintanilha, colocam a questão do luto, da impossibilidade do luto. A Mara fala: nos rescaldos da Covid-19, desconfio que seremos demandados a lidar com lutos crônicos, lutos adiados, fragilizações psíquicas, desorganizações psicossomáticas. Funerais são enquadres universais capazes de atender psíquica e socialmente os que foram atingidos de maneira lancinante pela morte de alguém significativo em sua vida. Sim, carregamos fortes sequelas desse momento de pandemia. Sequelas que não cicatrizam porque logo surgem outras. Ler esses textos hoje introduz a possibilidade de simbolização do traumático e de forma amparada, abrindo espaço para desabafos inusitados. São muitos os textos literários, poemas, textos que falam de sensações, textos belos. Texto que ficcionam sessões acontecidas ou não acontecidas. O texto do Douglas é um deles. Esvai-se o limite entre o ficcional e o ensaístico. E assim vamos pelos labirintos daquilo que vivemos. A força dos textos poéticos é imensa. Parece que o poético nos permeia mesmo como analistas. Nomeia eventos viscerais e cotidianos da pandemia. É muito lindo, tem vários textos muito tocantes. Tem um texto de Ione Maria Rafaela que termina assim: hoje só sei que daqui a 4 dias irei ao mercado comprar bananas. É o que a gente vivia, né? O texto da Maria Elisa Labac, Maria Querida, é impactante. Transcrevo aqui o primeiro parágrafo. Se insisto em receber as provisões do sensível, é porque posso me recolher junto à trincheira, em cujo fundo atapetado descanso um pouco e vou ao encontro de respostas. Vigio as fronteiras da dor que corre abundante por entre afluentes e atinge impiedosa o flanco onde está o buraco hiperinvestido pelo estrago. E o texto vai assim, é um texto de forte qualidade literária mesmo. A Laurinda nos presenteia com um poema e com vários textos impactantes. Enfim, eu podia ir falando de vários. O da Juliana Fagundes fala de um cotidiano seco. Impressiona o conto da Maria Letícia de Oliveira Reis. Eu pus aqui ler o começo porque eu não vou ler. Ela começa contando como ela fica seguindo no Instagram, que é site de maquiagem para mulheres mais velhas. E vai, assim vai. Né? É muito corajoso. Tem um poema do Tiago Majolo em que ele contrasta o amor, o erótico dentro de casa e a morte fora. É muito bonito. Tem tanto o conto do Danilo como o conto, estou chamando de conto, do Douglas, falam de confusões identitárias. Quem é quem? O espelho é um outro.
Chama a atenção os dois terem colocado questões de contorno e de perda da própria imagem. Descobri, é uma vivência minha, na pandemia, a importância da rua na constituição da imagem no dia a dia. A rua, mãe, a rua vira mãe, é a rua mãe. A Márcia Franco fala também da alegria dela de caminhar pela rua num sol ensolarado durante a pandemia e o que vai acontecendo em volta. Junto a toda essa profusão de histórias e histórias, temos textos mais teóricos e mais reflexivos e importantes. A coletânea é aberta pelo texto de Maria Silvia Borghese, que busca instrumentos marxistas para pensar a pandemia. Há textos pensando atendimentos online ou refletindo sobre esses atendimentos na pandemia. O texto de Daniela Danese mostra uma experiência com uma criança onde o virtual abriu para encontros voadores que não seriam possíveis no atendimento presencial. Cada texto aqui é uma pequena joia. Tem um texto muito marcante do Alcimar em que ele fala: angústia é tensão que não ganhou extensão em palavras. É lindo isso, e é como se nesse livro a angústia ganhasse extensão em palavras e pudesse ser trabalhada por todos nós coletivamente. Eu pensei em terminar com um poema do Mayakovsky. Deixa eu contar para vocês. Durante a pandemia, eu fiz um videozinho pequeno. Tinha um concurso, não deu em nada em termos de concurso futuro, mas é um videozinho onde eu vou filmando minha casa. Minha casa na bagunça da pandemia, os álcools, os mantimentos, a coisa toda, como é que a gente se organizava. E enquanto eu vou mostrando esse dia a dia abandonado, de certo jeito, jogado, eu vou lendo um poema do Mayakovsky que chama Escárnios. Desatarei a fantasia em cauda de pavão num ciclo de matizes. Entregarei a alma ao poder do enxame das rimas imprevistas. Ânsia de ouvir de novo como me calarão das colunas das revistas, esses que sob a árvore nutriz escavam com seus focinhos as raízes. Tinha sempre alguém futucando o lixo, né? Tirando da árvore nutriz a seiva. A gente foi esvaziado pelo bolsonarismo, mas a gente se recupera e se une através de um instrumento como é esse blog. É isso.